E olha, gente, ainda nesse embate entre apoiadores do presidente Jair Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal, o cantor e ex-deputado Sérgio Reis está prometendo parar o país no próximo dia 7 de setembro com os caminhoneiros, né, Paulinha? Pois é, essa mensagem circulou e deixou as pessoas ressabiadas. Nossa, será que é mesmo o Sérgio Reis? Mas o que ele está dizendo? Está dizendo aqui, ó, se vocês não cumprirem em 72 horas, nós vamos dar mais de 72 horas, só que nós vamos parar o país, já está tudo armado, o país vai parar, não vai trafegar ninguém pelas estradas. A gente pegou até um trechinho desse áudio da fala incisiva do Sérgio Reis. Vamos conferir. Ambulância, polícia, bombeiro, uma emergência, ambulância com emergência, somente isso, mais ninguém. Vai parar o país. E enquanto o Senado não tomar essa posição que nós mandamos fazer, nós vamos ficar em Brasília e não saímos de lá até isso acontecer, uma semana, 10 dias, um mês, e os caras bancando tudo, hotel e tudo, não gastam um tostão. E se em 30 dias eles não tirarem aqueles caras, nós vamos invadir, quebrar tudo e tirar os caras na marra. Pronto. É isso que você quer saber? É assim que vai ser. Pronto. E a coisa tá séria. Eu mandei já algumas coisinhas para vocês aí. Tá bem? Vai vendo aí. Eram 7 minutos de áudio, a gente pegou só um trechinho e a gente tem esse desmente, né? Então, por exemplo, o Plínio Dias, o presidente do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Carga, diz que desconhece as pessoas que estão ao lado ali do Sérgio Reis, diz que o Sérgio Reis não representa nem os artistas, quanto mais os caminhoneiros. Ele disse, inclusive, que houve uma reunião nesse final de semana no Porto de Santos com a participação de 9 lideranças nacionais para tratar dessa situação dos motoristas autônomos e que todos os presentes foram contrários a esse ato do dia 7 de setembro. Tem o desmente também do Wallace Landim, que é o Chorão, o presidente da Associação Brasileira dos Condutores e Veículos Automotores. Então, ele também dizendo, ó, não nos envolvemos com política, nem a favor de governo ou contra governo, nem a favor do STF ou contra o STF. Enfim, gente, todo mundo dando aí um desmente. E a palavra do Sérgio Reis de manhã conversando com o Jornal da Manhã aqui da Jovem Pan, né? Não, foi importantíssimo. Inclusive, essa entrevista foi capitaneada pelo nosso Tiago Berrache, que já está aqui nos estúdios da Panflix em São Paulo. A gente fez questão de te convidar, Tiago, primeiro que a gente gosta muito quando você vem aqui no nosso Morning Show, e segundo, para que você possa relatar um pouco mais a sua impressão sobre essa conversa que você teve agora há pouco com o Sérgio Reis. Sem dúvida, Paulo. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu só fiquei frustrado que a gente não vai falar sobre a Suécia hoje, né? Infelizmente. Hoje né? não. Hoje, infelizmente. Não tá aí. Bom, a questão é a seguinte, a gente ligou pro Sérgio Reis desde cedo tentando falar com ele, aí ele nos atendeu na reta final do jornal e na comparação com esse áudio aqui que nós acompanhamos, ele amenizou um pouco essa história de que ele estaria inflamando a categoria, porque justamente a gente perguntou para ele a questão que alguns integrantes dos caminhoneiros, as principais lideranças, estão dizendo que não vão aderir a essa manifestação contra os ministros do Supremo e foi assim que ele respondeu à primeira pergunta. Acompanhe. Veja bem, na verdade não sou eu que estou fazendo esse movimento, são os próprios caminhoneiros. Então, uma força, uma ala muito forte. Como eu já tive transportadora, eu que fiz as inaugurações dos pátios, postos de atendimento ao trabalhador de estrada, pela CNT aí de Brasília, Confederação Nacional de Transporte. Na época o presidente era o senador Aécio não. Era Clésio Andrade, e eu trabalhei muitos anos com eles, inaugurei mais de 120. Então, eu tenho uma união com os caminhoneiros de programa de rádio durante 25 anos, em 240 emissoras, passando exatamente todas as informações de estrada, e que eu sou uma pessoa que tem conhecimento profundo do que acontece no país, referente aos caminhoneiros. Como eles são muito ligados, e todos eles ouviram meus programas, e me falaram, Sérgio, dá uma força para nós, vamos fazer um trabalho, tudo bem, vamos lá. É isso daí, não sou eu o líder, não. Bom, aí o cantor Sérgio Reis vai lembrar que ele não é mais deputado federal, ele foi deputado entre 2015 e 2019, ele se elegeu em 2014, teve um mandato de 4 anos e depois não seguiu como deputado. Agora, vai lembrar o seguinte, nessa entrevista ele deixa claro que, como ele falou, ele tentou dar uma força à categoria, para que a categoria apoiasse a esse protesto que pode se dar no dia 7 de setembro. No entanto, é bom lembrar o seguinte, que recentemente nós tivemos uma ameaça de paralisação de novo
novo dos caminhoneiros, ao contrário daquela anterior, ainda na gestão passada, quando o Brasil parou por causa dessa greve dos caminhoneiros, mas na última tentativa de greve, a categoria não se mobilizou. Então, dificilmente os caminhoneiros vão atender a essa manifestação em relação aos ministros do Supremo. E, de qualquer forma, não é, Paulo? Fica essa questão de um áudio que vaza do ex-deputado tentando inflamar a categoria, mas os próprios integrantes dos caminhoneiros dizendo que não vão aderir a qualquer pauta política, que essa é uma questão do Congresso Nacional e, ao que tudo indica, inclusive o Zé Maria falou mais cedo também no Jornal da Manhã, assim como o Maldonado de Brasília, que dificilmente o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, vai levar à frente a esses pedidos de impeachment contra os ministros do Supremo, principalmente Alexandre de Moraes e o ministro Barroso, que também preside o TSE. Perfeito. Tiago Berrais participou com a gente aqui do nosso Morning Show, rapidamente dando essa nota importantíssima em relação a essa entrevista que ele acabou de fazer com o ex-deputado Sérgio Reis no Jornal da Manhã. Tiagão, muito obrigado, volte sempre. Valeu, obrigado. Vou acompanhar o debate de vocês. Abraço. Valeu. Ô Zé, eu quero ir para você agora, Zé, porque eu fiquei com uma curiosidade aqui. Algo está me chamando a atenção nessa história. Quando é que o Sérgio Reis vai ser preso, segundo o critério do Supremo, hein? O Tiago é uma legenda, né? Um abraço, Tiago. Não é o caso, não, viu? Não há essa possibilidade de prisão do Sérgio Reis. Não há. Nos casos anteriores aí do Supremo Tribunal Federal, existiram insistências, agressão direta aí ao Supremo Tribunal Federal. E nessa fala, é importante que ele confirma, aquela voz é mesmo do Sérgio Reis, né? Na entrevista no Jornal da Manhã hoje, ele confirma, a voz era dele, né? E eu até perguntei, não foi longe demais? Ele, não tem essa tentativa de tirá-los de lá, ele apenas cobra que o Senado Federal tome essa decisão. Olha só, o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele arquivou 36 pedidos de impeachment de ministros do Supremo, 17 contra Alexandre de Moraes. Esse pedido que chega agora, se chegar, é do presidente da República. E eu entendo que o presidente do Senado não terá força para simplesmente engavetar. Ele tem que levar isso para o plenário, né? A política mudou. Antes, um movimento assim de um presidente da República para ser derrotado, porque será derrotado em plenário, a ideia é que seja votado em plenário, mesmo que para derrotar. Antes, significaria uma fragilização do presidente, uma derrota assim. Agora, não. Significa que o presidente tem que colocar o debate e o Congresso Nacional continue na sua função constitucional. O artigo 52 da Constituição garante que o Senado Federal julgue impeachment do presidente da República, depois de aprovado na Câmara, né? E também do ministro do Supremo Tribunal Federal por crime de responsabilidade. Então, é fazer as instituições se moverem, funcionar. Muito bem, o que eu falei, Zé, o que eu perguntei para você é justamente do critério, né? Eu queria discutir com vocês aqui o critério, porque o Roberto Jefferson foi preso por um crime de opinião, por uma certa incitação aí, quando ele faz aqueles vídeos, dizendo, escutem, como é que era? Escutem o Rufar dos tambores. Rufar dos tambores, de alguma forma ele está ali incitando alguma coisa. Aí o STF foi lá e prendeu o cara. O próprio Daniel Silveira também, né? Teve aquela... O Sérgio Reis está fazendo a mesma coisa. Eu não acho certo prender nenhum dos dois, tá? Deixando registrado isso daqui. Eu acho que isso é uma ilegalidade. Mas eu estou tentando e quero ouvir vocês, principalmente a Bruna e o Joel, em relação a esse critério do Supremo Tribunal Federal. Qual que é, Bruna? Olha, o critério é agir de maneira que interesse aos aliados políticos do pessoal que está no Supremo, né? Essa crise toda do Supremo, ela não é de agora, ela não tem a ver com o governo Bolsonaro. A gente vê esse problema faz muito tempo, tá? Desde os governos anteriores, já no governo Lula, governo Dilma, a gente via no debate público, inclusive isso afirmado por pessoas de esquerda, assumidamente de esquerda, que o Supremo, ele atropelava, né, os demais
demais poderes, saindo então de sua função de guardião da Constituição. Isso é um problema que a gente observa no Brasil há pelo menos uns 15 anos. Então, o que a gente chegou agora foi ao extremo, né? Porque como o Bolsonaro é uma figura, de fato, de jogar as coisas na mesa, de falar as coisas, de escancarar o que está acontecendo, os problemas que antes eram discutidos de maneira mais amena, hoje são discutidos com mais virulência, tá? A diferença é na forma da discussão. Mas eu ouço, minha filha está com 10 anos, tá? Desde que ela nasceu, eu estou ouvindo analistas políticos dizerem que o Supremo não está sendo fiel às suas funções e está agindo de maneira arbitrária. No caso dessas prisões, a gente chegou ao extremo da arbitrariedade, que é o ministro agir como promotor, quer dizer, o cara abre o inquérito que ele vai julgar. Então, na verdade, você tem aí um acúmulo de funções. Nesse sentido, a gente tem um quadro que destrói a estabilidade política do Brasil, né? Por exemplo, eu não vou deixar de falar que o Alexandre de Moraes, por exemplo, não está à altura do cargo. É um cara que não devia estar lá. Eu não vou deixar de falar que o Barroso age como militante, o que está errado. Eu não vou deixar de falar que o Toffoli é um cara medíocre, que não tem capacidade para ser ministro do Supremo. Eu não vou deixar de falar isso. Agora, será que isso... Vai ser preso, hein? Então, esse é o problema. A gente não sabe, né? Como eu não sou importante, não mobilizo ninguém, sou uma figura irrelevante, provavelmente, obviamente, eu não vou ser presa. Mas uma pessoa como Roberto Jefferson, que abriu o PTB, refez o estatuto do PTB, abriu para os conservadores, e o que a gente observa é que ser conservador no Brasil hoje é crime. Quer dizer, não é que os conservadores não podem disputar eleições, não podem ganhar limpo. Eles não podem estar nas eleições, entende? Essa sensação que a gente vê, a gente percebe vindo do Supremo. E isso é muito grave, porque, veja, a gente pode ter esquerda e direita, mas a partir do momento que a direita se torna proibida, você não vai ter democracia, não tem debate político. É isso que o Supremo está promovendo, a ideia de que a direita deve ser proibida no Brasil. Mas qual que é a diferença, Bruna, por exemplo, entre a crítica e a ameaça à instituição, ao Supremo Tribunal? Porque você, por exemplo, agora fez críticas a ministros do Supremo Tribunal Federal, que são legítimas. E a gente tem certeza que nada vai acontecer com você. Agora, a partir do momento que há, por exemplo, até um financiamento público, organizando grupos para fazer intimidação ao Supremo, você acha que isso deveria ser punido de alguma forma ou não? Intimidação ao Supremo é você pegar um trator, estacionar ali na frente e avançar. A você fazer críticas mais ou menos virulentas não é crime. Isso a gente... Crime de opinião é coisa que está lá no 1984. Vamos lá. Peraí, só um problema. O problema é o seguinte, o problema é quem está sendo preso é quem tem poder. É quem tem poder para dizer para a sociedade e ampliar um discurso que está na sociedade. São essas pessoas que têm sido perseguidas. Algumas birutas, né, como o Daniel, lá, o deputado, que fala de uma maneira equivocada. Agora, o Roberto Jefferson, você vai me desculpar, chamar aquilo de intimidação é você confundir as definições dos termos, né? Joel Pinheiro da Fonseca, por que você discorda da Bruna? Vamos lá, vamos lembrar uma coisa, Paulo. Primeiro ponto, quem pediu a prisão do Roberto Jefferson não foi o ministro Alexandre de Moraes. O pedido veio da Polícia Federal, que está investigando o Roberto Jefferson. E qual que é a diferença dele, provável diferença dele com o Sérgio Reis? O que a Polícia Federal está investigando? São as opiniões de alguém? Não. É a participação da pessoa em uma organização criminosa digital que produz, compartilha, promove conteúdo golpista, de ameaça, de calúnia, de difamação contra inimigos do governo federal, do Poder Executivo. É essa a investigação com Roberto Jefferson. Vamos lembrar daquele videozinho dele. Ele dizia, Bruna, daí você vai me desculpar, ele não fazia críticas. Ele dizia com todas as letras que se não tivesse voto impresso, o Brasil tinha que dar, as Forças Armadas tinham que dar um golpe militar. Era explícito. Na opinião dele, vídeo, ele disse, eu, se fosse presidente, destituiria o Supremo, usaria o 142. Eu assisti o direto ao ponto, ele disse, se eu fosse presidente, ele não é. Bruna, eu estou falando daquele vídeo. Bruna, eu estou falando daquele vídeo. Ele disse, sem a menor sombra de dúvidas, se não for aprovado, o braço forte das Forças Armadas ia impor essa situação. Mas vai, e ele fez isso. Ele é general do Exército. Você está copiando os piores aspectos do Constantino, Bruno, que é a interrupção. Vamos lá. Eu vou deixar você falar. Segundo ponto. Aquele vídeo era um vídeo institucional do partido dele, o PTB. Ou seja, usando estrutura partidária e provavelmente, isso a polícia vai nos dizer ainda, usando dinheiro público. Se você usa dinheiro público para pregar o golpismo militar no Brasil, numa estrutura partidária, é evidente que você comete crime. E quem não vê crime nisso é porque é cúmplice dessa criminalidade.
Sérgio Reis, veja só a situação que o Brasil caiu, né? Eu, no primeiro momento, ria, ouvi, puta, Sérgio Reis liderando um movimento pretensamente golpista, que quer entrar e dar uma ordem para o Senado, senão vai tirar todo mundo na porrada dali. É uma Lembraram lamentável... da época que ele fez o Rei do Gado, né, Joel? Lembra, sei lá o que lembra, viu? Porque, enfim, é lamentável, deprimente a gente estar nessa situação. Mas o que me fez sair do riso, então, para essa melancolia mais profunda foi ver que o presidente da República dá aso a isso. O presidente da República compartilhou no WhatsApp, com vários contatos, justamente mensagens chamando para esse mega movimento do 7 de setembro, que vai reafirmar o poder aqui dos brasileiros, dos patriotas, dos seguidores idólatras do mito, seja lá o que for. É muito deprimente para o país estar nisso, porque... que em tempos normais seria só uma piada, agora é pauta. E é pauta porque tem gente maluca assim no governo. Mas, enfim, é óbvio que não vai dar em nada essa chamada do Sérgio Reis aí. E eu não acredito que o Sérgio Reis faça parte de nenhuma milícia digital.